entrar na lição 5, parte 2, também a lei de Moisés. Amém? Vamos sentar rapidinho? Aleluia. Amém? Precisamos entender o que é e o que não é esta manifestação divina, chamada a lei. Dividimos um assunto em duas partes distintas: a definição do que é a lei e a definição do que não é a lei. Então vamos olhar a definição do que não é a lei, tá? João capítulo 1. Vamos lá? Certo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, compreendemos que a graça, ela está acima. Na verdade, algumas pessoas perguntam: a lei hoje ela não vale? Eu costumo dizer para as pessoas que hoje nós estamos num período bem mais firmes do que a lei. O que a lei fazia? A lei, na verdade, ela dizia que toda alma que pecar, essa, quem lembra? Essa morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. A graça não. À medida que eu peco, o meu pecado ele é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Só que infelizmente o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma geração que tem transformado essa graça em uma desgraça. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça não, ela foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Gálatas 3,19 diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Eu acho interessante o que a gente vai ler aqui. Porém, ela não foi descartada. Jesus não veio revogar a lei. Eu gosto muito desse assunto, muito, estudo ele bastante, porque o problema da nossa geração é exatamente esse: é a inobservância da lei e a fundamentação de si próprio numa graça barata. Então não é a graça, ela não é o aval para que eu peque. Não, a graça, ela é o aval para anular o meu pecado. Eu não vou para o céu por mérito meu, ou você não vai para o céu por mérito seu. Porém, nós temos que entender alguns princípios. Eu não posso de forma nenhuma permitir que o meu pecado, ele tente de certa forma ficar sempre sendo justificado pela graça. Não, é porque eu sou falho e aí eu entendeu? Mas a graça me cobre, sim, beleza. Jesus não veio anular o que estava escrito, ele veio cumpri-la. Se nós nos aprofundarmos mesmo, nós vamos ver que a própria palavra diz que era impossível que nós cumpríssemos a lei. Mas quem foi que cumpriu a lei por nós? Alguém sabe? Então ele é o cumpridor da lei. Porque ele é o cumpridor da lei, é lógico que agora eu tenho que estar na observância do estilo de vida de Jesus. E é isso, gente, que nos faz ser mais que vencedores. Não é o fato da observância só da graça, mas é a própria vida de Jesus. Por isso quando a gente vê lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu desse meu corpo e ser queimado por muitos se não tivesse o amor, vendesse meus bens, em suma, ele coloca uma série de situações: se não tivesse o amor e não tivesse o amor. Esse amor é Jesus. Se eu não tiver Jesus dentro, amalgamado em mim, eu não tenho como ser um cumpridor da vontade de Deus. Não é cumpridor da lei, mas viver debaixo da graça de uma forma que eu não me choque. Até porque, eu não sei se vocês já leram, mas diz assim, que aqueles que, nas minhas palavras, tá?
aqueles que tornam a pecar novamente, eles estão expondo Jesus ao vitupério, ou eles estão de certa forma dizendo assim: ó, o que você fez para mim não valeu a pena, é isso. À medida que eu sou um observador da graça e vivo ela intensamente, caminhando naquilo que Jesus pediu para que eu pudesse caminhar, eu vou de certa forma cumprir a lei. Eu não posso cumpri-la, até porque Ele mesmo disse: se a lei dizia não adultere, mas agora eu digo que aquele que olha com desejo já adulterou. Então eu e você nem éramos merecedores, mas o sangue da nova aliança, sim, esse sangue, ele é suficiente para redimir-nos do pecado. A lei não foi descartada. Precisamos entender que Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumpri-la. O significado de o fim da lei é Cristo. Irmãos, Romanos 10, 1 a 4. Desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, para a justificação de todo o que crê. Então, quando eu olho para Jesus, é aquilo que eu acabei de falar, eu me fundamento nos princípios da lei. Eu não tenho como cumpri-la, Jesus já cumpriu por mim. Mas se o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, logo o meu estilo de vida, ou a minha forma de viver, é baseado nos princípios do qual Jesus me fundamenta. Ele diz assim, quando alguém perguntou para ele: como é que eu posso ir ao Pai? De que forma eu posso me achegar ao Pai? De que maneira eu posso receber a salvação? Aí ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém senão por meio de mim. Ou seja, o cumpridor da lei. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Gente, a observância é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. É fato que a gente tem que admirar homens, homens extraordinários, que já estão na eternidade, alguns ainda estão entre nós. Eu tenho uma paixão, minha esposa sabe disso, uma admiração tão grande pelo meu querido pastor. Rapaz, esse cara me constrange. Pensa num homem que eu estava conversando com ele nesses dias, ontem ele mandando mensagem. Ele me constrange até no jeito. Essa semana mesmo, ele chegou, mandou uma mensagem e disse: ó, meu querido pastor Manassés, se o irmão não se importar, olha, só se você não se importar, viu? Você poderia conversar com o meu assistente sobre esse assunto, mas se você não se importar, ele tem tanto cuidado, que eu fico assim constrangido: pastor, para com isso. Isso é pela intimidade, que a gente tem como pastor e ovelha, mas o coração dele, então, um coração assim, tão cheio de Jesus. É lógico que eu tenho que olhar para um homem desse, me basear e caminhar e ser mais parecido com Jesus, porque ele imita Jesus. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, o meu modelo maior e o seu tem que ser Jesus. Amém, gente? Tem que ser Jesus. Imita aqueles homens que você sabe que são homens sérios. Imita mesmo. Procura realmente um cara que eu me baseio muito, já estudo os seus ensinos, o seu jeito de pregar, a maneira, a postura, o John Piper, já tem mais ou menos uns 18 a 19 anos, que é tudo do John Piper, eu mergulho. Está aí outro cara que você tem que seguir, está aí outro cara que você tem que, ouvir tudo desse homem, tudo dele, cara que meu Deus do céu, um homem que me
inspira demais. Ele é inspirativo. Os livros dele, a vida dele, tudo nele realmente nos constrange. Concordo em tudo com o John Piper? Não. John MacArthur, nossa, é outro cara também que eu... Mas eu não concordo, por exemplo, o John MacArthur não concorda que mulher seja pastora. Não sei quem já leu isso. Ele não concorda. Ele diz que não se sente à vontade numa igreja onde ele vai, que a mulher é a líder. Eu já não concordo com isso. Eu já não consigo enxergar. Mas eu estou falando de um senhor de quase 70 anos. Cara que viveu um evangelho mais do que raiz, né? Vem de uma época onde não tinha essa nomenclatura pastora. Aí eu posso chegar e dizer que o cara desse está errado. Não. Eu vou ouvir dele o que é bom, o que não é. Então, mas voltando, sabe, o nosso modelo é Jesus. Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Uau! Então, quando você olha ordenanças, né, que de certa forma permanecem iguais, porque na lei era estabelecido algumas situações, e agora, e outra, quando a gente fala da lei, gente, eu não estou falando apenas do decálogo não, viu? Segundo alguns historiadores, eram 600 e tantos mandamentos de purificação, de limpeza, de pureza, né? Da convivência em família, da parte de escravatura. Então tem muitas leis, muitas, né? De governo, de tudo. E uma dessas ordenanças era que não se tocasse em animais impuros ou se comesse carne impura. E agora o que você vê? Na ordenança que é dada pelos próprios apóstolos, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, que também você não poderia, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Eita, pastor, lasquei-me, porque agora eu gosto de um sarapatel danado. A Bíblia está dizendo que é para você deixar de comer o sarapatel ali. Só eu aconselho, o bom é que vocês. Mas quem gosta de sarapatel, eu não sou muito fã, minha mulher ama, né? Ela ama sarapatel. Aliás, não sei o que é que ela não come. Eu costumo dizer que ela não é raciada com urubu no estômago, mas aí é um trator para comer as coisas. Eu não, eu sou muito fraco. Eu tenho um estômago muito sensível. Às vezes eu tenho uma inveja santa dela. Mas é pecado agora comer um sarapatel, porque o irmão aqui escreveu, né? Ele disse que se abstenham, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mas ele está dizendo que se você comer um sarapatel, fala assim para o irmão que está do lado: o sangue de Jesus é bem maior que o sarapatel. Agora, o adultério não, a homossexualidade não. Então você não venha querer tirar onda com a Bíblia, né? Porque hoje a turma está aí, é um vale tudo, cara. Eu estou falando de coisas assim, sabe? Por exemplo, ele diz aqui que você não deve comer comida sacrificada a ídolos. Estava conversando com o pastor Rubem Rica sobre isso há muitos anos. E a gente falando, ele disse: se você for para a Índia, você morre de fome. Porque tudo lá é sacrificado a demônios. Tudo. Rapaz, eles têm demônio, eles têm ídolos para todo tipo de situação. Aliás, eles adoram os ratos. E o pastor Rubem Rica dizendo para a gente que ele viu, gente. Ele viu, ele disse: aquilo não era um rato, aquilo era um mini pônei. Saindo dentro de um templo, Kleber, em transe. O chifrudo entrando na ratazana.
Então, como é que faz agora? Quando vai, né, se Deus, tem uma missão lá para você na Índia. Ele disse, não, rapaz, a gente entra. E é tudo com muito incenso, muita fumaça. Ele entra lá, ele abençoa. Senhor, eu abençoo. Porque só tem isso para comer, acabou. Ele não come na casa dos irmãos que está fora. Mas aqui é uma instrução que é dada muito parecida, né? Filhos, Efésios 6, do 1 ao 3. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2. Honra teu pai e tua. Está na lei? Então veja que não mudou muita coisa. Ou não mudou nada. Na verdade, irmãos, a misericórdia de Deus é grande, porque o sangue do seu Filho foi derramado para que nós pudéssemos viver de forma honrada e sensata diante de Deus. Amém? E as sombras que também já se cumpriram. Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximaram para adorar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles sacrifícios anuais que eram feitos pelos sacerdotes, ano após ano, eles teriam que serem repetidos. Por quê? Porque aquilo não tinha como, de uma vez por toda, exterminar o pecado que habita em mim e em você. Mas agora nós temos um sacrifício eterno, não está escrito aqui, mas eu conheço, porque já li muitas vezes, você também, que diz que esse sacrifício ele foi feito para sempre. Na verdade, Jesus é chamado de um sumo sacerdote. Então, é um sacrifício que foi para sempre. Não é mais ano após ano para aperfeiçoar aquelas pessoas na época, não. Agora, todos os dias, nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus, amém? E é a única coisa que o diabo respeita. O diabo não vai respeitar a sua autoridade pessoal, o quanto você conhece de Bíblia, o quanto você jejua ou ora, não. É lógico que isso são ferramentas para te aprimorar para o teu crescimento espiritual, maturidade. O diabo não gosta de pessoas que conhecem a Bíblia. Satanás não gosta de pessoas que têm convicção do que Jesus é na vida, não gosta. A prova disso é aqueles 3, né, que foram tentar expulsar um espírito de adivinhação. Desconjuramos você em nome de Jesus, de Paulo, de Paulo, a quem Paulo prega, exatamente. Aí eles, conhecemos, aí o demônio, conhecemos a Jesus, conhecemos Paulo, mas e vocês, quem são? E o cacete rolou, porque os caras se acharam espirituais. Inclusive, gente, se prepara, porque nós vamos... Já estamos nisso, né? Desde que a igreja nasceu. Mas eu sinto no meu espírito que a gente vai entrar num novo tempo, de uma nova dimensão espiritual, de algumas coisas que a gente vai perdendo com o tempo, por conta de tantas coisas, né? Especialmente no discernimento das coisas espirituais, tá? Quando lida com demônio, a gente tem que ter muita maturidade, tá? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? E aí, se você puder memorizar essa frase para nunca mais você esquecer: a lei não é anulada pela fé, ela é o quê? Confirmada. Não deixe que ninguém diga o contrário. A lei não é anulada pela fé, ela é confirmada. Romanos 3, 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então, agora, o que muda na nova aliança? Morremos para a lei. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para
Lembre-se que no começo do estudo eu disse que nós agora temos que ter um padrão, e esse padrão é Cristo, é Jesus. Eu estou inserido nele, ele é a minha observância maior. Fora isso, não tem mais o que fazer, e você não precisa fazer mais nada. Você morre para a lei por meio do corpo de Cristo. Eu gosto disso aqui, preste atenção. Para pertencerem a outro. Olha, o sentido de pertencer é posse no original, no grego. É você ser escravo, ser propriedade de outro. Então por isso que essa falsa graça, essa graça barata, onde a turma peca e fica chorando e pedindo perdão, mas torna a pecar de novo, e chora e pede perdão e torna a pecar de novo. Isso não é graça, isso é falsidade e safadeza, para não dizer outra coisa. Então, queridos, eu pertenço a outro. Quem é esse outro? Aí Paulo, para não deixar dúvida, diz: aquele que ressuscitou dos mortos, porque ele foi o cumpridor da lei, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Fomos libertos da lei. Romanos 7:6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados pela lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Eu sempre ensinei e digo sempre a vocês aqui, quer realmente entender o padrão, um padrão de vida conforme a vontade de Deus? Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8. Eu não brinco quando eu falo disso há mais de 20 anos, porque eu me aprofundei nisso aqui, me aprofundei mesmo. A pessoa que internaliza esses 4 capítulos, leia tudo, leia a Bíblia toda, mas todos os dias leia esses 4 capítulos. Tenha eles em mente para você ver o que vai acontecer. Estamos fluindo aqui em Romanos, tá? É lógico que é o livro todo, mas esses 4 capítulos é uma base muito grande. Mas agora, fomos libertos da lei, né? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. E observe que o Espírito aí é maiúsculo, não é o Espírito do homem, conforme o modo do Espírito. E aí eu vou fazer uma pergunta. É lógico que tem muitas coisas escritas sobre isso, mas quem conhece a Bíblia, quem poderia me dizer assim, um modo do Espírito? Não precisa ser muito não, só um modo do Espírito. Quem conhece? Pode dizer, estamos aqui no estudo, não é um culto, não é uma palavra de pregação, é um estudo. E aí? Baseado no que você já leu, quem pode me dizer sobre o modo do Espírito? E aí, gente? Nossa, cri. Fala aí qualquer coisa. Também, exatamente, viver conforme esse padrão que vem lá do alto. Então, eu sempre digo que é um estilo de vida que não é terreno, lembram disso? Nosso padrão de vida deve proceder do alto, deve proceder de Deus. Mas tem mais coisa, vamos lá, tá certo, irmão? Já deu uma entrada aí, quem fala mais? Frutos, olha lá. Vamos lá. O irmão ali já entrou, né? Já falou, Eliamar já começou a pincelar. Quem lembra aí de pelo menos, vamos botar aí 3 frutos, ou fruto, né? Do Espírito. Quem lembra? Opa, isso é humano? Isso vem do céu. Segundo, mansidão. O que mais temos hoje é ira, que vemos em um mundo de ódio. Isso procede da terra? Vem do céu.
Tem um domínio próprio que vem de Deus, não vem de nós. E tem também os demônios próprios, né? Que a maioria tem aqui na terra. Ser bom, benignidade, longanimidade, mansidão, gozo, temperança. Gente, a própria santidade, né? Por isso que não tem como você ficar observando algumas coisas que estão sendo pregadas, até porque a própria Escritura diz que esse tipo de ministração de fora, essa coisa que de certa forma, né, é humana, mexe com a carne das pessoas, e as pessoas querem ouvir, né, o que a carne quer muitas vezes, porque a natureza é assim, e não o que Deus quer. Então é um padrão segundo o Espírito, não é segundo o homem, não é segundo a velha forma da lei escrita. Fomos libertos da maldição da lei, porque nós não podíamos cumpri-la. Agora fica forte. E hoje, estamos sem lei? Vamos ver. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Para os que estão sem lei, tornei-me como? Sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Interessante. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Pois terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que nós estamos vendo aqui? Que a graça, ela é tão poderosa e tão mais exigente que a lei. Agora vamos ver se vocês entenderam. Qual é a diferença entre lei e graça? Na sua palavra. E aí? Qual a diferença entre lei e graça? Mérito? Vamos lá. Sim, mas vamos lá. Eu quero quase que uma frase completa. A lei é isso e a graça é isso. Qual a diferença entre lei e graça? Nem tanto, porque a lei, ela é espiritual, mas está no caminho. Também, está certo. Mas vamos lá. A lei era de Deus, não era dos homens. A lei era de Deus, foi dada por Deus. Gente, a lei, vamos lá, está certo também. A lei, ela foi dada por Deus, tá? Mas infelizmente, eu e você não tínhamos como cumprir o quê? As exigências da lei. Acabamos de ler isso. Isso era a lei. A lei era boa, sim ou não? Sim, Paulo diz isso ou não diz? Ele diz que a lei é boa, mas ele diz que ele é o quê? Carnal, pecador. Não tinha como ele cumprir a lei. Mas a lei é boa. Mas a questão é que a nossa natureza não tinha como ser cumpridora da lei. Por isso aquele rito anual da expiação, ano após ano, dependendo do pecado, que tipo de animal você levava. A lei é boa, no entanto nós somos carnais e não tínhamos como cumpri-la. Mas agora nós temos o quê? Agora fica fácil, né? Aí já até responderam.
A graça, ela não tem mérito humano nenhum. A graça é simplesmente o ato de bondade de Deus para nós que não merecemos. Ou ela é o que nós podemos dizer, no arrepio da letra, favor e merecido. Favor e merecido. Favor e merecido. Então, eu não tenho como cumprir a lei, mas agora eu posso cumprir a graça, sim ou não? Podemos ou não cumprir a graça? Não, eu quero saber se a gente pode ou não. A lei já foi cumprida porque Jesus morre de forma perfeita como Cordeiro Imaculado, e agora a graça é derramada sobre mim e sobre você, e agora eu posso viver e caminhar debaixo dessa graça. Se eu pecar, o que acontece? Tá certo. E se eu pecar? Pela lei, o que era que acontecia? E agora se eu pecar? Nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente não só cumpre em Cristo, mas a gente vive debaixo dessa graça. É só ela, não tem como. Diz assim para o seu irmão: você e eu nunca seremos salvos por méritos pessoais, mas somente pela graça. Amém? Aí para a gente fechar, pelo menos na minha Bíblia, não sei porque estão até mudando a Bíblia. E isso não vem, mas é o quê? Você pode aplaudir Jesus bem forte por isso. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Acabou, cara. É como o irmão disse ali, tudo vem do alto. Quando vem de cima, velho, fechou. Acabou, já era. Agora não podemos viver de uma forma que a gente anule, que a gente acabou de ler, né? Que o que resta quando você torna a pecar? Se continuar, não, tem a graça, né? Porque a mania das pessoas, que isso, vê como você está, fica aqui, não tem problema de ser, né? Gay, lésbica, com todo respeito, amamos, pode. Não pode, porque ele diz aqui: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu estou expondo Jesus novamente, mas ele diz: somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá. Gente, volta lá, vejam se a Bíblia está certa, porque não é nem a gente não tem que pregar da gente. Vamos lá. O cara pecou, errou, falhou, tarará, e disse que não resta mais nada. Vamos ler todo mundo junto para nunca mais você ter dúvida disso? Vamos lá, 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de quê? Que consumirá quem? Mudou alguma coisa? A lei não dizia que tinha que morrer? Mas agora a graça também diz o quê? Que você morre do mesmo jeito. A diferença agora é que você pode sim ser redimido se você se arrepender de verdade e não caminhar. Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: olha, o pecado da minha vida e na sua deve ser um acidente de caminhada, porque nós somos carnais. Amém? Pode ser. Porque a Bíblia diz assim: o cair é do homem, mas o levantar... Perfeito? Isso não é uma procuração te dando direito a pecar. Não, negativo. Porque você acabou de entender que a lei, a alma que pecar, essa morrerá. Mas volta só ao verso anterior, 26, por gentileza. Vamos juntos ler? Se continuarmos a pecar, o quê? No português, o que seria deliberadamente? Eu tenho consciência, eu vou fazer deliberadamente. Se
continuamos a pecar deliberadamente. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, que é de certa forma que a gente já tem, que Jesus morreu pelo nosso pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Mas tão somente uma terrível expectativa do juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou... Para não restar dúvida, porque ainda tem gente que pega isso aí, sabia? Não, mas está se referindo à lei. Aí Paulo, o Espírito Santo é extraordinário, ele pega o 29 e diz, tá bom, você acha que eu estou me referindo à lei? Então vamos botar para pocar mais ainda. Vamos lá, 29. Juntos. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Fala para o irmão assim: vai ser pior o julgamento daqueles que deliberadamente esqueceram a graça. Fala para o irmão, vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior. Você entendeu? É Bíblia, cara. Bíblia. Não tem que ficar. Não, porque eu vi aquele pastor, rapaz, deixa ele falar o que ele quiser. Quem tem boca diz o que ele quer dizer. Você tem que ir para as Escrituras. Eu me lembro quando a gente fez uma análise do que a gente ia pregar na IBPFAL. A gente já vinha orando tem uns 3 anos. Aí quando o pastor Luciano Subirá esteve aqui com o Tiago, conversei muito com eles. Eu digo, cara, passa esse material. Quando eu comecei a ver o material, fui com a minha esposa lá, olhei a seriedade. Para mim é um dos poucos homens no Brasil que Deus deu essa visão de ensino. É o nosso querido amigo pastor Luciano Subirá. Isso aqui, cara, tem que ser vivido de maneira intensa. E para a gente concluir, a incapacidade e não a responsabilidade, né? A incapacidade de obedecer foi removida pela mudança de natureza proporcionada pela obra de Cristo em nós. Gente, isso é extraordinário. Essas notas, elas também são no Espírito. A incapacidade e não a responsabilidade, né, de obedecer foi removida pela mudança da natureza proporcionada pela obra de Cristo em nós. Ou seja, quando eu olho para Jesus, eu começo a trazer esse padrão de Jesus para a minha vida, em qualquer nível de pecado que venha ao meu encontro. Eu não estou falando só de imoralidade, de coisas que eu não gosto na igreja. Eu não gosto muito do João, porque o João é um cara que, sinceramente, eu não sou muito fã da Sueli. Não, você está entendendo? Quando você tem a natureza de Cristo, esse padrão miserável, ele morre. Ele morre. Não, eu não vou me submeter aqui porque eu penso assim. Eu sei que tem algumas coisas que você não concorda, mas é aonde a gente morre para a gente. Isso não quer dizer que você não fale, você não resolva questões, você não exponha algumas dificuldades, mas mesmo assim você tem que ser muito espiritual. É por isso que a maioria das pessoas ficam pulando de denominação em denominação, denominação a denominação. Sabe por quê? Porque elas não são maduras o suficiente. É lógico, gente, tem coisas que não dá para você ficar numa determinada igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não é aqui na cidade, mas a gente conhece um caso. Esses pastores amigos vieram conversar conosco, são daqui da cidade, tem parentes fora do estado, lá em outro estado. Tem uma denominação que é gigante, ela não é grande, ela é enorme. A gente já passou lá algumas vezes viajando, passou lá, você viu a estrutura, fiquei encantado. É um negócio. O cara, o falso pastor, ele adulterou com 40 mulheres na igreja, e ninguém fez nada até hoje. Aí me desculpe que eu vou dizer, é muita sem vergonheza do crente que sabe que o cara está nesse nível e você não tem nem que pedir bênção de ninguém, você tem que cumprir o que está nas Escrituras. Como é que você vai ficar num ambiente desse? Deixa Deus tratar com ele. Não, hein? Você nem se envolve nisso. Eu estou falando de uma situação pesada.
Porque pelo menos na minha Bíblia diz que o líder tem que ter uma conduta irrepreensível. Sabe, gente, essa coisa de pôr mão na cabeça das pessoas, de certa forma, não, eu quero sair por aí pregando. Você tem maturidade para isso? Você é alguém maduro o suficiente? Você dá testemunho disso? Mas seu padrão de casamento, de relacionamento com filhos, se você tiver, com as pessoas, você é exemplo. Na antiga aliança, a lei foi dada para ser obedecida. A não obediência implicava em juízo. Mas o homem não tinha condições de obedecê-la. Acabamos de falar nisso agora. Mas na nova aliança, a palavra ainda deve ser obedecida. A não obediência ainda implica em juízo. Só que agora o homem tem o quê? Essa é a graça. Na lei você não tinha condição de obedecer, mas agora você tem condição de estar obedecendo a lei na graça. Acabou. A obediência e da santidade nós vamos abordar mais na frente. Amém? É a próxima lição, coloca aí, rapidinho só para o pessoal ver, que é a justificação pela fé. Repita comigo, a justificação, ela é um dom de Deus. É aquilo que nós falamos, ela é a graça, o dom, o favor imerecido que foi dado por Deus. Então na próxima semana a gente vai ver essa lição, amém? Pai, muito obrigado por essa graça que foi derramada, por esse presente que foi dado por Deus. Oh Pai, muito obrigado pela vida do Espírito nos santos apóstolos, na vida de Jesus, que nos direciona e nos inspira a sermos parecidos com Jesus. Obrigado porque nós não podíamos de maneira nenhuma cumprir a lei, mas agora nós podemos cumpri-la em Cristo, pela graça, podemos viver essa vida de santidade. E se viermos a pecar, e com certeza pecamos, porque muitas vezes achamos que a condição de pecado é apenas imoralidade. Não, é muito mais, Senhor. Pecado alastreia muito mais que imoralidade sexual. O próprio João, nas suas epístolas, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Só nisso podemos enxergar que somos pecadores. Só nisso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, que lição extraordinária, né? É da gente receber assim, dizer, meu Deus, eu vou viver essas verdades.